Então, estou contando a história da Chapeuzinho. Mas aí não tem como ficar fazendo em 1 minuto, senão fica ruim pra vocês entenderem a história. Então eu tô fazendo 5 minutos. Se vocês não quiserem assistir no quarto, vocês vão lá no YouTube. No YouTube eu vou colocar, tudo bem? Tá. Ó, Helena, França, tá? Daí lá no YouTube vocês assistem lá. Ao ouvir essa história, as crianças experienciam... Tá. Deixa eu começar aqui pra vocês entenderem. Ó. O que as crianças aprendem com o Chapeuzinho Vermelho? A história do conto clássico pode variar, mas as versões têm um núcleo em comum, entendeu? Eles querem que as crianças aprendam a mesma coisa, entendeu? Ao ouvir essa história, as crianças experienciam momentos de curiosidade, surpresa, medo e alegria. Os personagens e acontecimentos podem ser interpretados como metáforas para situações da vida real e do cotidiano dos pequenos. Ó, temos exemplos aqui, ó. Não confiar em estranhos, tá? Ok. Essa é a ideia central da história, representada pelo seu grande vilão, o Lobo Mau. O Chapeuzinho não desconfia das suas más intenções, porque ele lhe parece inocente e quer até ser seu amigo. Portanto, as crianças aprendem com a Chapeuzinho Vermelho que não importa quão legal um estranho pareça, ainda assim pode ser perigoso, viu, crianças? Ó, não revelar informações pessoais, tá? Quando o lobo encontra o Chapeuzinho na floresta, pergunta para a menina onde está indo e o que vai fazer. O que vai fazer lá. Com essas informações, ele consegue chegar até a casa da vovozinha. Assim, a história traz um ensinamento para as crianças de que não devem falar sobre coisas pessoais com desconhecidos, por mais inofensivas que essas informações pareçam, entendeu? Ó, terceiro, não desobedecer os pais. A mãe do Chapeuzinho Vermelho avisa a filha que é perigoso falar com estranhos. E sua desobediência coloca ela e a avó em perigo. Além disso, em muitas versões, a mãe diz para o Chapeuzinho não ir pela floresta. Mas a menina escolhe o caminho mais curto e também perigoso. Ou seja, as crianças aprendem que desobedecer os pais e pessoas com mais experiência pode colocá-las em apuros, entendeu? Tem que obedecer os pais. Ó, mais um significado, tá? Ó, as aparências enganam. Ainda em relação ao Lobo Mau, tá? A história ensina para as crianças que mesmo parecendo amigo e querendo ajudar a Chapeuzinho no final, o lobo só queria mesmo era encher sua barriga. E quando o Chapeuzinho o encontra vestido de vovó, ela percebe que seu jeito está diferente e graças a isso consegue salvar. Ó, tem mais o último, quinto e último, tá? Ensinamento. Cuidar dos idosos. Apesar de morar longe da avó, Chapeuzinho e sua mãe preparam uma cesta cheia de guloseimas para levar até sua casa. Esse ato de carinho é um exemplo para as crianças aprenderem a cuidar dos avós e outros idosos com quem convive, aprendendo a demonstrar amor e cuidado de diferentes formas, entendeu? Lição para os pais. É claro que deixar as crianças fazerem uma viagem para a floresta sozinha parece algo muito distante da nossa realidade, né? Isso não acontece. Mas ao mesmo tempo que pai ou mãe nunca se perguntou qual o momento certo de dar mais responsabilidade e independência para os filhos que estão crescendo, né? Nesse sentido, a história do Chapeuzinho Vermelho ensina que os filhos vão errar no caminho, não importa quantas vezes os pais avisem ou deem conselho, mas também vão aprender com cada nova experiência. Por isso, uma lição para os pais é desenvolver o vínculo familiar e afetivo com os filhos, tá? Conversar, sentar, conversar, explicar a realidade da vida, tá? Quanto mais saudável e próxima a relação entre pais e filhos, mais as crianças confiarão em seus conselhos e sentirão confiança para contar sobre seus erros, pedindo ajuda quando necessário, entendeu? Então, gente, é isso que é na época, então hoje em dia, né? Vocês falam para os pais também tem que dar mais assim, conversar com os filhos, né? Não deixar eles ter medo de se abrirem e contar o que acontece no dia a dia, né? Daí é mais fácil pra vocês protegê-los, né? Assim, tendo um diálogo aberto, né? Assim, conversando, ensinando essas coisas assim, né? Então, essa foi a história que eu tô, né, falando pra vocês sobre o Chapeuzinho Vermelho, pra não... quando vocês irem fazendo, interpretando, vocês vão entender, né? Que eu tô pretendendo fazer com o Lobo Mau, com a vovozinha, né? Tipo um filmezinho assim, né? Pra